Olá pessoal, estamos aqui de novo no nosso Papo de Salão e hoje o Papo de Salão veio ao gabinete do excelentíssimo deputado estadual Fernando Kreber. Como ele não pode, nós viemos até ele. Hoje vamos fazer um cabelo diferente aqui, né, deputado? Vai fazer um estilo degradê com risquinho do lado, alguma coisa possível assim, não? Uma sobrancelha com risquinho. Então vamos fazer um trabalho aqui, enquanto isso vamos conversar um pouquinho com o deputado. Deputado, você é natural de Joinville? Natural de Joinville, nasci em 1982, então estou na vida pública aí desde 2013, quando fui secretário de esportes de Joinville. Sim. E depois fui vereador na cidade de Joinville em 2017 e 2018, e agora estou no segundo mandato de deputado estadual. O primeiro mandato foi com 44.356 votos, e agora fui eleito com mais de 54 mil votos. Isso aí é uma pessoa. Então quer dizer que o senhor é de Joinville, conterrâneo meu. Você também é de Joinville? Joinville. Coisa boa, rapaz, torcedor do Jack. Torcedor do Jack. Olha só, deixa eu perguntar para o senhor. Continua se chamando as pessoas lá de bicho? O bicho, cara, isso aí, né? Existe o chineque ainda? Chineque é o nosso prato principal em Joinville. A melhor cuca do estado, né? A melhor cuca do estado, o chineque, a empada de Joinville é muito famosa, a empada Ziek. Então realmente é uma cidade maravilhosa. Como é que você gosta do seu cabelo? Rapaz, faz um degradêzinho assim. Degradê, claro. Não tão curtinho. Não tão curtinho, partindo da 1. Pode ser a 1 para... Da 1 para 2. 1 para 2, para 3, ali podemos subir. E aqui em cima a gente vai pintar alguma coisa do tipo? Vamos fazer um... Lembra que as mulheres antigamente faziam permanente? Permanente? Vamos fazer um permanente. Só tirar as pontas, né? Tá, certo. Ô, deputado, você foi da vida do esporte, pelo que eu vi. Jogou futebol Sim, de salão. Fui atleta por muitos anos, competições como... Desde o desporto escolar, competições escolares, e depois até os Jogos Abertos. Então eu joguei muitos anos de futsal, e por 15 anos eu joguei a primeira divisão de Joinville. Eu tenho uma história interessante. A primeira divisão... De amadores, né? De amadores. Futebol amador. Futebol amador de campo. A vida inteira, campo. Ah, foi goleiro também? Fui goleiro, olha, né? mais uma coisa em comum. Também joguei nos Joguinhos Abertos. Ah, é? E também fui goleiro. Legal isso aí. Eu tive a minha vida esportiva com 17 anos. Eu tive uma possibilidade de contrato com o Botafogo do Rio, o time que eu torço. Então eu estava para ir para o Rio numa segunda-feira. No sábado à tarde eu fiz uma despedida, um encerramento com a turma, e fui me despedir, né? Porque na segunda eu viajava para o Rio. E no sábado à tarde, na despedida, a gente bateu uma bolinha, fez um churrasco, e eu rompi os ligamentos do tornozelo jogando bola. Na véspera da minha viagem. Fazendo uma brincadeira, acabei não conseguindo viajar, fiquei 6 meses fora do futebol. E quando eu retornei para treinar, eu recebi a proposta para trabalhar num banco. Então foi interessante que ali a minha vida, a possibilidade de vida... Naquela época era jovem de também, não? Não, já comecei como funcionário, porque eu já tinha completado 18 anos, era 17 para 18, né? Com 17 eu viajaria, fiquei 6 meses sem jogar. E com 18 anos recebi a proposta para trabalhar num banco, onde eu fiquei quase 10 anos. Olha. E ali foi a escolha, né? E o atleta hoje em dia ainda é assim, ele faz em determinado momento a sua escolha, ou ele vai para a vida privada, para o trabalho, ou ele continua na vida esportiva. E eu fiz a minha escolha naquela época para trabalhar no banco. Trabalhei por quase 10 anos e não me arrependo. Não? Fiz a minha escolha e fui para a gestão, né? Gestão esportiva. Mas gostaria de ter também tido a oportunidade de ter sido um atleta profissional, mas a escolha que eu fiz hoje, graças a Deus, através daquela escolha, tive a oportunidade de hoje ser um deputado estadual. Tem essa experiência de chegar como deputado estadual. Isso. Mas e a vida esportiva você largou? E aí não, aí depois continuei jogando futebol amador. Na verdade fui contratado no banco porque eu era atleta. O banco tinha uma bolsa? Tinha um time que contratou justamente para jogar as competições bancárias, campeonatos estaduais, algumas competições nacionais do banco, e eu tive essa possibilidade de continuar jogando de forma amadora. E aí, depois disso, quando eu saí do banco, saí do banco em 2008, mas eu já era formado em educação física. Você é formado? Sou formado em educação física, a primeira formação, depois eu fui para gestão pública. Não chegou a exercer? Sim, eu tenho academia até hoje. Eu fui professor, tudo que você imagina, fui professor de ginástica localizada, fui instrutor de jump, professor de funcional, professor de academia. Você foi instrutor de jump? Pulando a cama elástica. Todo descoordenado, meu Deus, mas a minha sala era cheia.
Um pessoal bem bacana. Então foi uma experiência que eu tive aí na minha vida privada, né? Não, chegou a ser marombeiro? Não, nunca fui de ser marombeiro. Sempre puxei um ferrinho pra saúde, qualidade de vida, mas maromba não. Não se olhava no espelho, não batia aquela foto. Sempre faz aquela selfie, a gente sempre faz, né? Aquela selfie que não mostra pra ninguém, não publica. Se não cresce, se não bate foto, não cresce. Não cresce, tem que ser na frente do espelho, né? Então, por muitos anos eu fui personal também, dei aula personal. Sim. Aí em 2013, eu tive a oportunidade de ser secretário de esportes de Joinville. Olha. Então fui presidente da Fundação de Esportes, 2013 a 2016. Sim. Qual eu fiz um trabalho com 8.000 crianças, muitas delas em vulnerabilidade social. Sim. E essas crianças, através do esporte, a gente mostrou o caminho do bem, ferramenta de mudança social. Tiramos muitas crianças de dificuldades, onde pai preso, mãe drogada, uma criança de 7, 8 anos criada pela avó que estava doente. Então, através do esporte, a gente mudou muitas vidas. Então, você acredita que o esporte muda a vida? É a maior ferramenta de transformação social que existe. A educação e o esporte aliados, né? Então, mudou a minha vida como ser humano e mudou a vida de muitas crianças que a gente trabalhou. E aí, fui candidato a vereador em 2016, depois do trabalho na Fundação de Esportes. Fui o vereador mais votado da história de Joinville, mais votado da história do meu partido em Santa Catarina. 10.523 votos. Opa, só mesmo, hein? 10.523 votos para vereador. Então, ali começou a minha vida pública, né? A minha experiência pública. Sim. E de lá fui presidente da Câmara de Vereadores. E aí começou essa trajetória que eu sou muito grato, muito feliz e realizado. Vamos voltar para a tua academia. Hoje você tem mais de uma academia ou uma academia só? Eu tinha 3 academias em Joinville. Quando eu entrei na vida pública... Você fazer a propaganda dela? Academia Ritmo, lá em Joinville. Fazendo um pacotão, olha lá, fazendo um desconto. Pessoal lá do quilômetro 4, lá da minha família, por favor, vai lá fazer a academia aí. Como é que fica a academia lá? Eu tinha academia no Itaú, no bairro Aventureiro e em Pirabeirado. Hoje eu tenho academia em Pirabeirado, porque quando eu entrei na vida pública, a gente tem que fazer opções, né? Quando eu me dedico ao público, eu fico lá na minha... Então eu vendi 2 academias, e hoje a minha esposa também é formada em educação física, a Fernanda. Ela toca academia, ela é nutricionista também, tem seu consultório. Então hoje a gente tem a academia, tem outros negócios, né? Mas a academia ainda continua sendo... eu sou apaixonado pela área, principalmente quando a gente consegue, através da atividade física, mudar a vida das pessoas. Pessoas que entram na academia com triglicerídeos, colesterol, diabetes, depressão, e através da atividade física elas conseguem mudar a vida delas. Então é gratificante realmente dar esse resultado, essa resposta para as pessoas que nos procuram. Você incentiva 100% do esporte, então, né? Defensor do esporte e defensor da atividade física, principalmente como fomento e prevenção à saúde. Isso é meu foco principal e a minha bandeira que vive para a Assembleia. Essa é a bandeira principal que eu defendo aqui na Assembleia. Vimos conversar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu perguntar para o deputado. O senhor tem um avô que foi vereador e um tio também vereador em Joinville, né? Mas o homem está sabendo mais do que eu. Então, o meu avô foi vereador nos anos 70 e anos 80 em Joinville. O meu tio foi vereador no final dos anos 80. Depois a minha família ficou 24 anos fora do cenário político. Sim. Então, o meu espelho político, minha referência política sempre foi meu avô. Então, eu com 6 anos, eu ia para os comícios, né? Sim. E aí chegava em casa, subia, tempo a mãe tinha aquele cristaleira, né? Aquela cristaleira, aquela coisa antiga, né? Subia no sofá e fazia discurso olhando no espelho da cristaleira. Olha, já está se preparando para a vida pública. Com 6 anos, cara. Então hoje em dia a gente consegue gravar, naquele tempo não tinha as filmagens, né? Sim. Mas fazendo discurso político. Então, desde aquele tempo eu já tinha esse sonho de um dia conseguir entrar na vida pública. Você acompanhava a política naquela época? Era uma política um pouco mais... Aquela política mais tradicional, totalmente, né? Eu lembro que em Joinville, na época, um dos pontas era o Luiz Henrique da Silveira. Inclusive, meu avô foi vereador por ele, na época de 88. Pô, quem é seu avô? José Amaro dos Santos. Não, Brito, conheci muito bem, foi vereador com meu tio. Olha. Em 1988 eles ganharam a eleição, em 1989. Exatamente. José Amaro, falecido José Amaro dos Santos. E ali a política era diferente, era uma política de muito contato pessoal, muito próximo das pessoas. Não tinha rede social, né? A política mudou muito depois da tecnologia, do avanço tecnológico, ela mudou muito. Mas naquele tempo era uma política que até o vereador ou o político ele era mais respeitado. Até pelo fato de que hoje, eu digo respeito porque
no meio do caminho muita gente fez coisa errada, né? Nesse meio político, meio público. Eu acho que o político hoje, ele mudou, ele perdeu vamos dizer, essa coroa, certa coroa, e esse tempo de lá para cá, por quê? É o seguinte, quem se mantém ainda, quem acha que se mantém com essa coroa, tem vida curta na política. O político ele tem que entender que ele é um cidadão comum como qualquer outro, de carne e osso, que ri, que chora, que se diverte, que fica triste. E ele tem que entender que ele é um espelho ou um para-choque da insatisfação da população. Mas, deputado, temos muitos ainda, né, deputado? Muitos ainda que acham... Principalmente no cenário nacional, né? Que acham que é para sempre, né? E o cargo eletivo, ele é de 4 em 4 anos. Então, se a pessoa realmente não fizer por merecer, os mesmos que te colocam são os que te tiram. Então, eu valorizo muito o voto e as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui. O que você vê de diferente entre a política catarinense e o restante do Brasil? O Santa Catarina é um estado à parte, né, gente? Nós estamos no estado... É o primeiro estado a sair de qualquer crise. Pode ser o último a entrar e o primeiro a sair da crise. Sim. Santa Catarina é um estado com o maior índice de empregabilidade no país. É um estado com um dos maiores PIBs do país. Então é um estado que nós exportamos muito, né? Um estado que exporta muito, um estado que trabalha muito. Então ele é muito diferente pelo seu povo. Não é por gestão, não é por gestor, é pelo seu povo. Eu acho que os dois contribuem, né? O povo é um povo trabalhador e temos gestores responsáveis, né? Automaticamente, o gestor ele é escolhido por alguém. Então, quando eu digo que é pelo seu povo, porque é o povo que escolhe o gestor, né? Sim. Então, é um povo que realmente tem um viés, não entrando nas questões de polarização, esses viés ideológicos, né? Sim. Mas ele tem um viés de avanço, pensando no desenvolvimento econômico, pensando um pouco da liberdade econômica de cada um e respeitando, né, as posições de cada. Então, Santa Catarina é um estado de pessoas que abraçam a causa mesmo e fazem acontecer. Com isso, os seus gestores, quando assumem as suas responsabilidades, eles não podem pensar diferente. Se eles pensarem diferente, eles vão destoar do que a população realmente entende. Por isso que nesse estado, essa potência econômica, e quando a gente viaja Brasil afora, as pessoas nós estamos de Santa Catarina, eles falam assim, nós estamos de Santa Catarina, um baita estado. Então eu me orgulho muito de ser catarinense, principalmente pela população. São mais de 7 milhões de habitantes, todos com uma particularidade, né? Todos nós passamos por dificuldades, por obstáculos, mas o catarinense tem uma capacidade de enfrentar desafios imensos. Está sendo agora, com as cheias, com as enchentes. O catarinense prova a cada dia a sua solidariedade e principalmente o voluntariado. Rio do Sul, cidade que ainda estamos sofrendo com enchente, mas ela estava toda alagada, a enchente baixou. No dia seguinte já tinham centenas e centenas de pessoas auxiliando os comércios, milhares e milhares de mantimentos sendo enviados para a cidade de Rio do Sul. Então o catarinense é um povo muito ordeiro, muito trabalhador, muito dedicado muito sério, né? E principalmente com um coração enorme. Então, junto com o Rio Grande do Sul, outras cidades também de Santa Catarina passaram e passam, né? Essas chuvas já vêm acontecendo há alguns meses, né? Cada vez... São mais de 180 municípios em situação de emergência. Hoje o mais grave seria Rio do Sul ou ali a região de Blumenau? Nesse momento é o Alto Vale, mas é Rio do Sul a cidade mais atingida e as cidades próximas, né? E quando a gente recebe um alerta aí da Defesa Civil que pode vir mais chuvas, a gente já fica com o coração na mão, o coração apertado, porque realmente pode novamente ter uma enchente. Nos últimos 30 ou 40 dias, foram 7 enchentes em Rio do Sul. Então realmente é muito triste a gente saber que um município sofre tanto, né? Com esses fenômenos climáticos. Pequeno, né? Ele cresceu, mas acho que não chegou a tanto assim. Tem muita gente de baixa renda lá, né? E é muito difícil, porque a recuperação eu falo a recuperação não apenas a física, né? Mas a recuperação econômica do município é muito difícil. Você vê municípios atingidos pelas cheias que empresas, indústrias já estão saindo desses municípios. Então, realmente, o reflexo dessa enchente nos próximos anos será bem dificultoso para o município. Há alguma ação sendo tomada para prever essas ações futuras? Porque a natureza a gente não consegue prever exatamente o que acontece, né? Se querer prever 100% a natureza, acho que teríamos que ser um mago, né? Existem 3 movimentos. O primeiro movimento é o movimento agora de reestruturação e restabelecimento da ordem dos municípios. Sim. Principalmente, temos uma ação de investimentos recursos do governo do estado na faixa de 150 milhões de reais
para auxiliar o município. Os 295 municípios catarinenses em algum momento foram atingidos. Então nós temos recursos de R$300 mil até R$5 milhões para os municípios mais atingidos. Sim. Esses recursos são oriundos de 84 milhões do governo do Estado, 30 milhões a Assembleia Legislativa destinou, e os poderes também, 10 milhões aí do Tribunal de Justiça, 10 milhões do Tribunal de Contas e 8 milhões do Ministério Público. A gente juntou, conseguiu chegar aí na faixa de aproximadamente 150 milhões de reais. Com isso, a gente vai conseguir restabelecer a ordem dos municípios. Mas os fenômenos climáticos, apenas através da estruturação tecnológica da Defesa Civil. A Defesa Civil, os alertas, né, principalmente de clima. E além disso, estamos tramitando aqui na Assembleia um projeto que a gente vai aumentar o fundo de Defesa Civil, os percentuais, para que a gente tenha mais recursos, principalmente para serem usados de forma emergencial. Essa é a grande dificuldade que nós estamos passando hoje, né? No clima. As mudanças climáticas dentro do nosso estado. Dentro dos profissionais que trabalham na área, eles estão sempre informativos para vocês, né? Se há uma previsão maior, daqui a alguns meses ou não. Já há essa previsão ou não foi comentado sobre isso? Existem previsões de continuidade das chuvas, ainda agora até o início do mês de dezembro, a primeira quinzena. Então isso é assustador. Os volumes ainda não conseguem ser mensurados, principalmente a capacidade, né, dos municípios, a capacidade dos rios. Então a gente não consegue mensurar ainda se esse volume de chuva que está por vir pode causar uma enchente. Mas a preocupação fica, né? Sim. Quem já passou por uma enchente, eu passei por uma enchente em 1995 em Joinville, bem pesada. 1995, muito pesada, água dentro de casa. Sim. E contra o fenômeno da natureza a gente não tem. Contra a água, contra fogo, contra vento, a gente não consegue. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando é dificuldade. Inclusive eu passei com meus pais, eram muito pequenos, eu tinha 5, 6 anos, acho que foi em Itajaí, no Vale de Itajaí. Teve uma enchente de 83, 84. Muito pesado. Perdemos a casa inteira ali, próximo do Cordeiros, próximo do Rio Itajaí-Sul, e aquele vale todo do Itajaí ficou tomado. Né? Muito pesado. Muito pesado. Atingiu o Blumenau também. O Barão teve uma enchente pesadíssima, teve anos anteriores. Vamos lá, continuando aqui. Então, você já falamos sobre o seu avô, falamos aqui do seu tio, né, seu filho Décio Krelling. E o deputado, você concorreu à prefeitura de Joinville, né? Uma experiência incrível. E não foi só uma experiência incrível, né? Você chegou muito próximo ali, com 18% dos votos, se eu não me engano, aqui, com bastante votos, conquistou, acho que, grande parte da população ali de Joinville. Conta um pouco dessa experiência. Então, é uma experiência, eu vim de vereador mais votado, né? Um trabalho bacana, a maior economia da história da Câmara de Vereadores a gente fez. Em 2018, eleito deputado estadual. Sim. Em 2020, uma boa candidatura à Prefeitura de Joinville. Quando eu fui candidato à Prefeitura de Joinville, as primeiras pesquisas, eu estava na frente, em primeiro lugar, interessante. Só que aí nós tínhamos a continuidade de 8 anos de uma gestão. Nós tínhamos uma gestão do prefeito, que era do meu partido, de 8 anos. E o desgaste natural existe da gestão. Sim. E automaticamente, quando existiu o desgaste da gestão, existiu uma rejeição dessa gestão. E quando eu estava, o Fernando está em primeiro na pesquisa, e a gestão atual tem uma rejeição, automaticamente os adversários acabaram usando isso de uma forma muito habilidosa, colocando, faz parte do jogo, e eu entendo, faz parte, serve como experiência para mim. Eu, em primeiro, a gestão com uma rejeição, eles começaram a vincular. Se você votar no Fernando, vai continuar a gestão, é a mesma coisa, é o mesmo gestor. E aquela questão de continuidade o povo não queria naquele momento. Então, acabei tendo essa dificuldade, né? Carreguei um peso que não era meu, eu sempre vi um peso que não era meu, mas eu agradeço a Deus demais assim, pela experiência que eu tive. Eu vi nas suas redes sociais que o agradecimento com quase 50 mil votos, uma cidade que tem ali 600 e poucos mil habitantes, 390 mil eleitores votantes. Né? Eram 15 candidatos a prefeito. 15 candidatos a prefeito. Você chegou ali batendo próximo dos 50 mil votos. Ficou no final do primeiro turno ali, em terceiro. Olha, acho que é uma experiência grandíssima e com certeza a próxima concorrência ali você vai dar. Foi muito interessante, e falar sobre isso para mim é interessante até porque eram 15 candidatos e eram praticamente 14 contra 1. Eu era candidato da gestão.
sendo candidato da gestão, os outros 14 tinham que derrubar o candidato da gestão. Então, sofria assim, muito desgaste pelo fato de que emocional. Chegar em casa, poxa, as pessoas na rede social atacando, sem conhecer o Fernando, eles não conheciam o Fernando. Mas eles xingavam o Fernando porque era a continuidade da gestão. E aí tu vê a tua família triste por isso. Então, para mim foi um aprendizado, uma resiliência incrível, eu aprendi muito. E aí quando acabou a eleição, cara, o meu primeiro gesto foi perdi a eleição, no dia seguinte, 6h30 da manhã, ir pra rua agradecer os votos. Eu fui agradecer. Eu disse assim, tu perdeu, você tá retardado. Eu fui agradecer porque, assim, com todos esses obstáculos, com toda essa dificuldade, eu fazer 50 mil votos, porra, O que você acha que falta? Na verdade, o problema foi a continuidade da gestão, né? O que faltou. Acho que pegou ali foi. Pegou, porque a população ela não tem paciência para. Ela quer. A alternância de poder é importante no poder público. É cíclico, o poder é cíclico. Então a alternância de poder é importante. Quando a gestão ela vinha, no final da sua gestão, com desgaste, com uma rejeição com a população, eu acabei assumindo essa rejeição que não era minha. A Joinville passou por uma época também de rejeição anterior a esses mandatos, né? Que foi no. Nós tivemos a gestão do Carlito Neves no PT, foi uma rejeição altíssima. Tanto que o Carlito foi à reeleição, não conseguiu ganhar, foi uma rejeição altíssima. Aí nós tivemos o Udo dele na eleição, os 4 primeiros anos, depois ele se reelegeu bem, só que os 2 últimos anos ele começou, porque foi feita uma obra no centro da cidade, uma obra de macrodrenagem no rio, e essa obra é empresa, uma grande obra, que rasgou todo o centro da cidade. A empresa que venceu a licitação no meio do caminho desistiu da obra. Em resumo, o centro da cidade de Joinville virou um caos, cenário de guerra, uma obra mal executada, mal planejada e mal fiscalizada, um cenário de guerra. Automaticamente, quem era o candidato? Depois, o Fernando. Quando eles olhavam aquele cenário de guerra, o candidato da gestão era o Fernando. Então, eu bater em cima disso aí. Acabei pagando esse preço, mas eu de verdade, acabou a eleição, eu fiquei de joelho, agradeci a Deus naquele momento. Pô, tu não ganhou? Cara, tá tudo certo. Mas foi meio que um alívio também Voltaria? Eu um dia posso ser prefeito de Joinville, não está no meu plano agora, exatamente agora. Tenho trabalhado, eu trabalho diariamente. Se existir essa possibilidade, eu estou à disposição, estou preparado. Mas hoje não é o meu foco principal. Meu foco é... Eu posso falar como eleitor, eu gosto muito da política. Sim. Tenho família política, gosto muito da política, eu gosto pouco de políticos, gosto muito da política. Gosto de alguns políticos, não tem político de estimação. Mas, como você falou no início, o político ele é um administrador do órgão público, né, da população. Eu acho que o Brasil precisa de políticos jovens como você, né, com esse ímpeto de buscar a melhora sempre. Né? E eu acredito que, na minha opinião, você pode partir do estadual para o federal tranquilo, que nós lá precisamos de pessoas assim. Porque o Brasil inteiro precisa de pessoas assim. Nós temos em 2026, na próxima eleição, a possibilidade de aumentarmos o número de parlamentares federais de 16 para 20. Santa Catarina tem um número de habitantes, Santa Catarina pode ter 20 deputados federais. É mais representatividade. Nós precisamos que tudo que a gente arrecada, pasmem, 10% volta para Santa Catarina, 90% a gente manda embora. Como é que isso não conseguiu mudar ainda? Inaceitável. Como que isso não o pacto federativo é necessário. O problema é a questão da representatividade política. Nós precisamos, se tu fizer uma competitividade com os deputados do Nordeste, nada contra, mas os deputados do Nordeste são maioria. E automaticamente, quando são maioria, logicamente que sempre os 16 daqui vão perder para os 20. Eu não vou entrar nesse método, porque eu acho que eu vou acabar falando o que eu não poderia falar aqui no canal, mas então, por ser maioria, ele sempre tem votos a mais. Quando a gente consegue levar os nossos de 16 para 20, são 20 parlamentares. E aí fica o meu apelo a todos os políticos que, cara, saiam só dessa briga ideológica, se abracem, cara, pelo Estado de Santa Catarina, tragam as melhorias pelo Estado. A briga ideológica em tribuna, em rede social vai existir, vai continuar existindo. Mas quando o foco é trazer recursos para o Estado, para os municípios, cara, vamos se fechar esses 16 que hoje lá estão, ou os 20 futuros, os 40 aqui da Assembleia Legislativa, agora da enchente. Foi um gesto. Os 40 se uniram, a gente teve uma reunião na casa, os 40 se fecharam, independente do extremo esquerda para o extremo direita,
cara mais centro-direito, centro-esquerda, todo mundo se uniu. Mas esse extremo tem que acabar. Cara, eu sou, não sei se eu acho que o extremo tem que se exibir no Brasil, tem que sair da política, eu acho que tem que ter o balanço, tem pautas boas da esquerda, tem muitas pautas boas da direita, tem muitas pautas boas do centro, então se juntar isso, fazer o bem para a população, né? É a população que pede isso. Né? Eu não consigo mais admitir as pautas extremistas. As pautas extremistas é o seguinte, é um de lado com uma dinamite, jogando, e o outro do outro lado brigando, eles ficam brigando o tempo todo. E um depende do outro. Porque se um parar, esse outro não tem mais espaço. Se esse aqui parece, não tem espaço. Então um depende do outro. Mas as coisas têm que vir mais para o centro. E quando eu falo centro, não é centrão. As pessoas colocam o centro como centrão, negociação, que acontece muito em Brasília. O centro é o equilíbrio. A gente precisa ter posições de equilíbrio. Principalmente, você falou uma pauta que eu defendo muito. Cultura. Desenvolvimento social. Diminuição do déficit habitacional. São pautas historicamente de esquerda, mas são ótimas pautas. Por que não traz essa pauta para discussão? Liberdade econômica, valorização da família, isso tudo é pauta de direita. Traz também, são pautas dos dois lados boas. Então a gente tem que ter pessoas na política que consigam entender pautas boas dos dois lados e defendam isso. Agora ficar só brigando o A contra o B, porque parece que no Brasil hoje só existe Lula e Bolsonaro. Não existe mais ninguém na política. É porque foi um meme criado, né? Vamos trabalhar em cima dos dois só então, para chamar a mídia, né? O Brasil é muito maior do que isso. Santa Catarina é muito maior do que isso. E a gente tem que trazer o debate para o centro. Lógico, tem um que tem um viés um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, precisa ser respeitado. Eu não sou obrigado a concordar com as posições diferentes das pessoas, mas eu tenho que respeitar. Então, quando a gente consegue manter uma postura de respeito, as coisas acontecem. Em todos os âmbitos. Eu acredito assim, em todos os âmbitos você tem que respeitar a opinião do próximo, respeitar a ideologia do próximo, respeitar a forma que ele quer viver. Né? Se for uma forma que não vai ofender o segundo ou o terceiro, eu acho que é tudo muito positivo. Perfeito. E ajudar. Deputado, suas bandeiras são esporte, educação e a proximidade com a população. Eu já vi que a proximidade com a população é muito do seu âmbito, né? Mas o esporte, eu queria te fazer uma pergunta defendendo um dos esportes que eu pratico, que é o jiu-jitsu. Perfeito. No Oriente Médio, lá em Abu Dhabi, em alguns outros países, o jiu-jitsu hoje está muito difundido dentro da escola, para que o jiu-jitsu seja tenha uma ideologia de cedo. Que as crianças começam a perder, é uma defesa pessoal tanto quanto o judô, né? Que o judô é o oriundo do jiu-jitsu. É uma bandeira para se defender? Total. Defendo muito a questão do contraturno escolar. Sou um defensor do contraturno escolar. Possibilidade de atividades esportivas na escola. Ninguém se torna atleta pós-período escolar. Todo mundo se torna atleta lá na escola, o professor de educação física te identificando. Através da tua identificação, ele começa, te manda para um treinamento de pré-rendimento e depois alto rendimento. Então, tudo começa na escola. Eu sou favorável a isso, que as modalidades esportivas sejam, sim, incluídas no âmbito da educação física escolar, mas principalmente nas possibilidades de contraturno, projetos sociais, escolinhas. Tudo isso é importante. Como você falou, eu vim do futebol, sou do futebol, ex-atleta de futebol, mas quando eu fui gestor desportivo, a maior parte dessas 8 mil crianças que eu trabalhei foi na arte marcial. Então eu sou um apaixonado pela arte marcial. Eu entendo que a arte marcial é realmente uma ferramenta transformadora e disciplinadora. Ela muda a vida dessa molecada. Né? O esporte tem... Hoje a gente brinca, no futebol tem aquela coisa que tem a malandragem. A disciplina da arte marcial, karatê, judô, taekwondo, jiu-jitsu, todos Muay Thai, todas essas modalidades esportivas de arte marcial, elas são fantásticas e elas precisam ser incluídas na escola. E outro, nós temos que tirar alguns preconceitos existentes. Preconceito é que, isso a gente tem que conseguir derrubar, mas ainda existe, é que as crianças que entram na arte marcial podem se tornar agressivos. Totalmente. Não acontece e é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Inclusive, o primeiro núcleo de judô para crianças autistas em Santa Catarina fui eu que criei. Olha só. O primeiro núcleo de judô para crianças autistas foi eu que criei. Onde a gente conseguiu fazer com que as crianças praticassem o esporte, mas principalmente a família. Não adianta eu pegar uma criança em vulnerabilidade social, trazer ela para o esporte, se eu não envolver a família.
porque a gente ganha durante o dia e perde à noite. Ela volta para casa, o pai volta bêbado, batendo na mãe, e aí essa criança, durante o dia a gente trabalhou ela começa a ver um cenário de horror no período da noite. Então, a política que eu fiz pública de esporte sempre foi uma política macro. Tu faz o trabalho e traz a família. Traz a família para assistir o teu filho numa competição, num treinamento, e assim por diante. Outra coisa que pega muito, me deixa triste, é a questão da qualidade dos materiais que essas crianças têm. O poder público, eu criava um projeto de karatê. Então tinha as crianças no karatê, aí tinha 40 crianças. Daqui a pouco começava o projeto, 20 tinha kimono, 20 não tinha. Na próxima aula, esses 20 não vinham mais. Pô, é muito difícil uma criança olhar, o menino está de kimono, eu estou sem. Então que a gente tenha também a estrutura de materiais para que essa criançada possa ter motivação de continuar no esporte. Importantíssimo. Então, eu vou puxar o gancho do deputado e vou fazer a campanha a todos os representantes públicos de incluir muito mais o esporte dentro da escola, trazer o jovem para o esporte, porque, como o deputado disse, eu também já fui jogador de futebol, como deputado, hoje pratico meus esportes também, e defendo muito, como deputado, igual ao deputado, que o esporte ele retira as crianças da rua. Não trazem as crianças a serem agressivas, ao contrário. Deixam muito mais ponderadas, foco, respeito, que a hierarquia é tudo dentro do esporte. Deputado, o senhor acabou de sair de uma audiência pública. Eu venho acompanhando o senhor pela rede social, por isso que eu tenho investigado o senhor. Foi feito o cancelamento do Dança Catarina, que tem cerca de 5 mil alunos, mais ou menos 320 professores. Essa é uma cultura que está percorrendo o Estado. Você vem de uma cidade onde que a dança lá é famosíssima, é importante, né? Não é só a terra das flores, nem da cuca e muito menos do pão de água, né? É isso aí. E sobre o JASC e o Parajasc, como que está o andamento disso? Então, foi uma audiência pública pesada, até porque eu entrei no Parlamento Catarinense com várias bandeiras, uma delas o esporte. E até falando na audiência pública, quando eu estou aqui como presidente da comissão de esportes, eu vou defender o esporte. Estou presidente da comissão de saúde, também vou defender a saúde. Não que eu não defenda a saúde e a educação, mas aquela comissão é para aquilo. Então eu vou defender o esporte. Eu não consigo entender ou aceitar o cancelamento de uma competição esportiva, sendo que eu sou um defensor do esporte. Como é que eu vou concordar? Tem os fenômenos climáticos, isso eu aceito. Os Jogos Abertos em Rio do Sul não tem condições? Não tem condições. Mas isso não quer dizer que em Dança Catarina, onde diversas centenas e centenas, milhares de crianças ensaiaram o ano inteiro, compraram seus uniformes que são caros, se prepararam para a competição e chegam num momento como esse, simplesmente, vamos cancelar, porque é mais fácil cancelar do que achar caminhos. O Parajasc, pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, pessoas com diversas deficiências estão lá com o sonho de ter uma competição, uma oportunidade social através do esporte. Tem um município já que quer fazer tudo organizado para ser feito. Aí chega numa decisão monocrática e cancela o Parajasc. O JASC tem a justificativa do município de Rio do Sul, mas existem outros caminhos para serem criados. Agora eu não consigo compactuar e aceitar. Então, como defensor do esporte, como presidente da comissão, se eu aceitar isso, eu estou entregando a bandeira. Estou levantando, jogando a toalha, como falei na última edição, eu estou jogando a toalha. Então eu não posso jogar a toalha para isso. Eu tenho que defender o esporte sem unhas e dentes. Tenho a minha posição também de coerente, de responsabilidade como pai, como ser humano, das questões climáticas, o risco que essas pessoas podem ter, mas o risco, há 50 anos as rodovias catarinenses estão prejudicadas. O risco não são só... passagem do Rodanel que não sai do lugar. Né? Então são 50 anos. O risco existe diariamente para todas as pessoas que transitam em Santa Catarina. Então mas não é o esporte que vai ter que pagar essa conta. Então, mas há condições de fazer essa mudança, relocar ele para outra cidade, para que haja a continuação, ou o tempo não é tão hábil para fazer em 2020? A FESPORT chegou na audiência pública, resumindo, que cancelaria e não tem jeito. Através do diálogo, do debate que ocorreu ali, e a pressão também, porque tem muita coisa que a gente consegue aqui dentro no diálogo, no carinho, na alegria, na emoção, mas muitas é com pressão. É no pressão, porque... Eu sempre falo, o para-choque da insatisfação da população talvez é o legislativo. E a população, quando tem um cancelamento de Jogos Abertos, em quem que eles vão? Eles vão no deputado? Talvez eles não vão no governador ou na FESPORT. Eles vêm aqui que nós somos o link, né, o braço deles. Então eles vieram conosco e a gente botou toda
esse apelo da comunidade esportiva, e aí a FESPORT saiu daqui com a possibilidade de estudar um caminho para tentar salvar o calendário esportivo esse ano. Exatamente, nós estamos num tempo muito curto. O problema é a dificuldade do tempo, né? Até o deslocamento de toda. Mas se seguisse o calendário oficial que foi apresentado algum tempo atrás, eles conseguiriam executar. É uma pena, né? Realmente é uma pena. Contra a gente vê que o Estado está passando por uma dificuldade enorme, mas como o deputado falou, há jeito de não fazer o cancelamento e relocar para um outro local que possa dar continuidade para essas pessoas que prepararam o ano inteiro, tiveram toda aquela dificuldade para chegar até ali, não perderem essa chance. O que eu cobrei muito foi o seguinte: eu não entendo por que só as competições do calendário de FESPORT e competições do governo do estado terão que ser canceladas, sendo que nenhum evento cultural foi cancelado em Santa Catarina, nenhum evento esportivo de federação foi cancelado em Santa Catarina. Mas a dificuldade porque as crianças ou os adolescentes ou os atletas, eles transitam de ônibus, então é muito perigoso. As crianças na escola também, o transporte escolar intermunicipal principalmente também existe. Então, gente, vamos encontrar uma justificativa, vamos ficar... E se a gente cancelar os Jogos Abertos esse ano, os Parajás e o Santa Catarina, ano que vem o orçamento vai ser reduzido. Pode ter certeza dos municípios. Se o prefeito não precisou investir esse ano, por que ele vai investir o dobro ano que vem? Ele vai diminuindo o investimento, é natural da gestão. É natural da gestão do orçamento. O esporte, ele perdeu muita oportunidade porque ele brigou pouco, porque ele batalhou pouco e porque ele defendeu pouco. E ele não enxerga o tamanho que ele tem. A hora que o esporte enxergar o tamanho que ele tem, aí ele vai conseguir bater de igual para igual. Ou melhor, uma pergunta diferente para o deputado. Como eu sou do esporte, eu posso fazer uma pergunta desse tipo. Quando que o Brasil vai enxergar o esporte, a não ser que seja apenas um futebol ou um vôlei? Nós temos grandes lutadores de boxe. A Celine Popó, 3 vezes campeão, defendeu 3 vezes o cinturão mundial. Né? Temos lutadores de MMA como Anderson Silva, José Aldo e assim por diante. Atletistas excelentes, né, que disputaram o ouro aí. Então, quando que o Brasil vai enxergar e valorizar realmente um esportista que não tenha que sair do sul, aqui de Santa Catarina, para ir para o norte, disputar uma bolsa de boxe apenas com a passagem de ônibus, não ter o que comer e muitas vezes não se aceita, que quando ganha apenas R$600 porque esteve lá. Quando essa valorização vai acontecer? Porque o brasileiro ele é muito bom. Muito bom. O brasileiro é bom mesmo. Ele, com todas essas diversidades, todas essas dificuldades, ele consegue chegar na frente de muita gente que tem uma tecnologia absurda. Semana passada eu participei de um treinamento da seleção brasileira olímpica de boxe. Em São Paulo, estive lá, fantástico. Eles são fenômenos, eles são muito bons. Competições, medalhistas mundiais, medalhistas olímpicos. A estrutura de treinamento deles é mínima, é muito pequena, com potencial enorme para o Brasil. Alguns anos atrás, a cultura conseguiu, a lei que incentiva a cultura, a lei Rouanet, com os percentuais, o dobro do que é o esporte. Os caras se mobilizaram mais, os caras se movimentaram mais e os caras se organizaram mais. O esporte sempre acha que tudo a gente faz depois, a gente vê, vamos cancelar os Jogos Abertos, beleza, está tudo certo. Não está tudo certo. Por isso que a gente vai jogar a régua para cima. Quando a gente fala de modalidades, infelizmente as modalidades coletivas elas são muito mais vistas, até porque elas têm mais publicidade do que as modalidades individuais. Eu sou um defensor, e a mesma coisa, o apelo que você faz é o mesmo apelo que eu faço. Eu sou um defensor também das modalidades individuais, sou apaixonado pelo atletismo. O atletismo ele tira muita gente lá da periferia, da situação mais difícil, mais vulnerável, ele transforma vidas. E tanto que em Santa Catarina, em 2021, o governador do estado na época chamou todos os atletas que foram para a Olimpíadas catarinenses, colocou todos numa sala, quero elogiar vocês, parabenizar, parabéns por ter ido, cada um contou sua história, final das contas, vamos fazer uma foto? Vamos. Chegou no final e falei, governador, esporte se faz com amor à camisa, com dedicação, mas com investimento. Se não tiver um investimento, não adianta ter só amor à camisa. O amor à camisa ele te leva até um ponto, mas se não tiver um material de qualidade, não vai chegar no auge onde os outros chegaram. E falei, o que a gente precisa em Santa Catarina é uma lei do Bolsa Atleta estadual. Aí o governador, lei do Bolsa Atleta estadual? Pois é, então vamos estudar isso. Eu falei, não, você não precisa estudar que já está aqui a lei. Você já tinha feito a lei. Então a lei, ele aprovou, a lei veio do executivo, a gente aprovou,
E hoje Santa Catarina tem mais de 800 atletas sendo contemplados com uma Bolsa Atleta estadual, coisa que não tinha. Aí a valorização do esporte individual. Então, o menino lá do atletismo tem uma competição escolar em nível estadual, foi para um brasileiro, ganhou uma competição, ele tem a oportunidade de ter na conta todo mês um dinheiro em 12 parcelas para comprar sua sapatilha de treino. O atleta do jiu-jitsu, do karatê, do judô e tantas outras modalidades. O Muay Thai está crescendo muito no Brasil. O Muay Thai está crescendo muito, tantas outras modalidades. Ele tem o direito de requerer do Bolsa Atleta através de resultado, né? Tem que ter critério, né? Então a gente tem critério de resultados e eles podem conseguir. São mais de 800 atletas e o paradesporto a gente botou algo a mais. O paradesporto a gente colocou todo atleta que utiliza qualquer equipamento, como se fosse uma cadeira especial, qualquer equipamento especial, a gente dá 20% a mais de salário no Bolsa Atleta. Então Santa Catarina é uma referência. Que bom escutar isso, sabe? Fico muito contente mesmo, porque olha, alguém brigando pelo esporte, essa inclusão dentro das escolas é fantástico. E eu ia te perguntar sobre a educação, mas já falasse tudo sobre a educação, que eu queria saber. Não, temos muita coisa para melhorar na educação, né, deputado? Mas, deputado, nosso tempo não é muito grande, então eu queria fazer contigo um bate-bola. Pode ser? Claro. Vamos tocar um pouquinho. Família. A base de tudo. A minha família é a minha base. É o que me dá sustentação. Os momentos mais difíceis é o que estão e estarão do meu lado. Trabalho? Trabalho é prioridade. Sem trabalho a gente não consegue conquistar nada. Então, trabalho é uma prioridade no meu vida. Eu escutei então assessor que você não para nunca. Trabalho de domingo a domingo. É isso aí. E aí, quem acha que político vive na praia, vive tomando uma cervejinha, vive fazendo algo diferente, assim, a mordomia está aqui, ó, trabalha de domingo a domingo para poder ajudar a gente. Casamento e filho. Casamento, a Fernanda é meu porto seguro, a minha esposa, né, ela que segura a bronca de tudo, principalmente nessa vida pública. Cada escolha que a gente faz na vida é uma renúncia que a gente tem. Quando eu escolho trabalhar de domingo a domingo para viver talvez a vida do próximo, eu estou renunciando momentos de lazer, momentos do lado do meu filho e da minha esposa. Então ela que segura a bronca. Né? Muitas vezes na ausência do Fernando pai, porque é o Fernando político lá atendendo a população, às vezes eu resolvo o problema dos outros e não resolvi o meu. Entendeu? Acontece muito. Então a Fernanda é meu porto seguro, a mulher que sustenta realmente lá em casa tudo. E aí veio o Gui, né, cara? A gente fala de filho, é um negócio difícil, que né? demais. O Gui é tudo pra mim, é o cara que me motiva todo dia de sair de casa e fazer o bem para as pessoas. Que legal. E faz valer aquela frase, né? Que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? E o nosso porto é nossas mulheres, né? Um sonho. Um sonho? Tenho vários, mas um sonho, cara, especial. Aquilo que você quer realmente que seja realizado, cara, que vai ser realizado. É que assim, os sonhos, às vezes a gente tem sonhos, mas eles vão mudando. E agora, eu quero que seja realizado a cura do meu pai, cara. Meu pai está passando um momento bem difícil, então, bem difícil. E aí a cura dele, pra mim, já tá tudo certo. O resto eu corro atrás de tudo, cara. Mas a cura dele, nesse momento, é o que eu mais quero. Vai entrar a segunda pergunta. Deus. Deus eu foco, cara. Eu agradeço todos os dias tudo que ele faz, toda a oportunidade que ele me deu. A gratidão, porque muitas vezes a gente sabe pedir, cara. Mas agradecer, são poucos que agradecem. Eu agradeço todo dia pela oportunidade que ele me deu. Isso, vai levar uma fé maior para poder ajudar na coisa. Naqueles momentos mais difíceis, aí eu bato um papo com ele lá e ele me deixa mais forte. Que legal. Tenha fé no coração. Eu te acompanho também na rede social e vejo que você é um cristão praticante. Boa, bastante. Que bom, cara. Acho que ele te deu um coração e na mente, né? Tem uma amiga minha que diz que pé no chão e Deus assim. Acabou. Tudo se resolve. Tudo bem. Eu queria agradecer aqui esse papo de salão especial aqui direto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nosso queridíssimo deputado estadual Fernando Cândido, uma pessoa que se mostrou inteiramente ativa na política. Eu quero agradecer de coração poder nos receber aqui no seu gabinete, tomar um pouco do seu tempo, nos emocionar um pouco com as tuas histórias, e realmente conter um empenho dentro do que é necessário na política, buscar a melhoria e a qualidade do povo catarinense. Quero agradecer. Queria que você deixasse o seu contato, falasse um pouco com os nossos ouvintes aqui do canal. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram, todos vocês. Cíntia, obrigado.
por bater esse papo, porque assim, tu foge um pouco do tradicional da política, isso é gostoso pra gente. As pessoas conhecerem o Fernando ser humano. As pessoas conhecem o Fernando político, né? O Fernando que está ali na tribuna, o Fernando que às vezes faz um discurso, o Fernando que defende uma causa. Mas quem é o Fernando ser humano? O cara bacana. As pessoas... Vem aqui do meu lado, Bê. Então, as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Fernando ser humano, o Fernando pai, o Fernando marido, o Fernando de carne e osso, então como todas as pessoas. Então, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz da gente poder dialogar, debater, aprender com vocês, porque a política, a vida que eu segui, né, que eu escolhi, a gente aprende todo dia. Aprende a ser mais resiliente. Às vezes a gente se passa em algumas coisas, cara, eu errei ali, eu tenho que voltar. Mas o mais bonito de tudo é você conseguir ter a humildade de entender que em alguns momentos você errou, que você tem que acertar, mas o importante é que você tenha um coração gigante de querer fazer o bem. Quando eu fiz a escolha de entrar na vida pública, a minha escolha foi assim, foi muito certo com minha família, eles entendem isso, que eu estava vivendo a minha vida para viver, para fazer o outro feliz, para fazer o próximo feliz. Então eu me dedico, esses dias eu estava brincando, eu tinha uma conta para pagar, e eu falei assim, não, eu vou pagar depois eu pago, só tenho que resolver aqui, depois eu pago. Chegou o final do dia, eu não paguei a minha conta, mas resolvi o problema de muita gente. Então às vezes a gente resolve o problema de muita gente e não resolve o nosso. Mas cara, sou feliz, principalmente quando os resultados acontecem. Quando tu vê que através do teu trabalho tem um aparelho de hemodinâmica salvando vidas de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral. Quando através do teu trabalho tu consegue colocar um novo equipamento de diálise para quem está precisando de uma hemodiálise, de uma diálise. Ou quando através do teu trabalho tu muda a vida de uma criança ou adolescente que chega, depois de muitos anos, te encontra na rua e fala assim, cara, me formei na faculdade, eu quero te agradecer porque eu comecei lá contigo. Então, cara, isso aí, pra mim já ganhei. Se meu mandato acabasse agora, cara, eu sou um cara realizado. Não. Acaba não. Porque, como eu falei antes, eu acho que nós temos hoje uma diferença na política nacional e estadual. Está entrando muita gente jovem, como o deputado Nicolas, né, que eu estou falando, Sim. E agora o deputado Fernando. Então, eu acho que essa mudança é necessária. Nós temos que tirar a política antiga, fazer essa política nova, essa política de força, com fogo, com fé, e renovar esse país uma vez por todas, e eu acho que todas as bandeiras têm que andarem juntas. Tá? Obrigado. Eu gostaria mesmo que você deixasse uma mensagem, em especial, uma mensagem sua, o nosso público. Gente, primeiro eu quero que Deus nos abençoe fortemente, poderosamente, para que a gente continue fazendo aquilo que a gente tanto deseja na vida, e principalmente se as pessoas tiverem um pouquinho mais Deus no coração, um pouquinho mais de sensibilidade com o ser humano, pensar um pouco mais no próximo, fugir desse mundo, esse mundo que é passageiro, essa polarização, essa briga ideológica, e pensar realmente ter mais amor, empatia pelo próximo, a gente vai conseguir avançar muito, muito mesmo. Porque lá no final da vida, quando a gente estiver numa situação que o Papai do Céu nos chamar, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, pô, brigar com aquele lá não valeu a pena, fechar o pau com aquele ali não valeu a pena. Se eu tivesse estendido a mão naquele momento, a pessoa poderia ter dado uma resposta de forma diferente. Então o que vale a pena é tu fazer o bem ao próximo, que automaticamente isso volta para ti. Então, estamos juntos aí, vamos fazer acontecer. Meu mandato está sempre à disposição, meu gabinete é o 206 aqui na Assembleia Legislativa, e se eu tiver a oportunidade de ser seguido por cada um de vocês aí, o meu Instagram é fernando.krelling, Krelling. Então, gratidão eterna, estou sempre à disposição. Muito obrigado, deputado. Muita cuca. Bastante. Tô saudade daquela cuca. Olha, e aquele pão de chiné que eu acho que eu não encontrei em lugar nenhum aqui. Famosíssimo. Joinville tem essas. Para quem não sabe, é um pão doce, tá, gente? É um pão doce. Pão doce. Quando eu cheguei em Floripa, eu pedi um pão de chiné. Ninguém sabe o que é. Era um ET aqui. Deputado, muito obrigado mesmo, de coração, tá, por nos receber aqui. E B, vem cá. É o B e vai fazer a nossa propaganda. Se não nos segue no canal... Bem, se inscreva no canal Papo de Salão _ Floripa. Dê seu like e ative o sininho das notificações. Isso aí. Aê!